Olá! Nessa aula daremos continuidade ao conteúdo referente a calor sensível e calor latente, agora com exercícios de aula. Eu farei a resolução de um exercício que está no livro de vocês, para que a gente possa fixar a aplicação das fórmulas e o do gráfico, e depois, consequentemente, faremos também 2 exercícios de vestibular que eu tirei, tá? Para que a gente possa aqui fechar esse conteúdo. Eu selecionei 2 questões, então vão ser 3 exercícios nessa aula. Bem, começamos então aí com a questão número 1, que diz o seguinte: determine a quantidade de calor necessária para provocar a fusão total de um bloco de 200 gramas de gelo que está a temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Elabore um gráfico que ilustre a variação de temperatura com o calor fornecido durante a mudança de estado. O que acontece nessa questão? Ele diz aqui que você tem um bloco de 200 gramas de gelo que vai estar a temperatura de menos 10 graus Celsius. E aí você quer que você derreta todo esse bloco para deixar então aqui a 0 graus, porque está falando, de calor necessário para provocar a fusão total. A fusão total vai fazer com que você estire esse gelo do estado sólido a menos 10 graus Celsius. Vai haver uma variação de temperatura, então vai ser um calor sensível. E depois, para a fusão, você vai pegar esse gelo a 0 graus Celsius no estado sólido e vai levar a mudar de estado, tendo água líquida ali a 0 graus Celsius. Então você, na verdade, haverá aqui 2 processos, um de calor sensível e um de calor latente. Então nós teremos que fazer os cálculos aqui e depois ilustrar isso aqui no gráfico. Vamos então começar a resolução da questão. Então, vamos fazer a resolução passo a passo. Vou dividir então essa questão em 2 passos. Primeiro, iremos calcular o calor necessário, que é o calor sensível, para levar o gelo de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então aqui vai ser o cálculo do calor sensível. Vou colocar aqui a descrição para a gente começar o exercício. Então, o que eu acabei de dizer, eu coloquei aqui para vocês poderem ter aí detalhado, que você vai primeiro calcular o calor necessário, que é o calor sensível, para levar o gelo de menos 10 graus Celsius até 0 graus. Como nós fazemos isso? Por aquela formulinha do queima-macete. Quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Também vou colocar aqui a formulinha. Então, com essa fórmula aqui, nós já podemos aplicar os valores, porque eu já tenho a massa, que é 200 gramas aqui, tá? 200 gramas de gelo. Tem o calor específico do gelo aqui, 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. E tenho também a variação de temperatura, porque se ele sai de menos 10 graus e vai para 0 graus Celsius, então a variação é de 10 graus Celsius. Então nós podemos substituir esses valores aqui na fórmula e descobrir essa primeira etapa aqui de calor sensível, quanto que eu vou precisar de calor. Esse valor aqui, de 200 gramas vezes meio vezes 10, nós multiplicando, 200 vezes meio, teremos 100. 100 vezes 10 aqui, eu vou ter 1000. 1000 o que, gente? Calorias, tá? Porque quantidade de calor, vamos dividir aqui em caloria. Agora que eu já sei o calor sensível, que é para poder fazer com que o gelo saia de menos 10 e atinja 0, eu fiz então, agora nós temos que passar para a quantidade de calor latente, que é para fazer com que esse gelo, que está a 0 graus, agora fique totalmente líquido. Então nós iremos calcular o calor sensível, que é aquela famosa fórmula do QMOL. Quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor latente. Nós já temos aqui o LF, que é o calor latente de fusão, que no caso do gelo vai ser de 80 calorias por grama. Então é só aplicar aqui na fórmula para podermos descobrir o valor, para somar a esse 1000 calorias aqui e descobrir a quantidade, depois fazermos o gráfico. Nessa segunda etapa, então, vamos calcular o calor necessário para fundir o gelo até obter água a 0 graus Celsius, através da nossa fórmula do QMOL. Novamente, então, aqui vamos fazer o seguinte. 1 A massa eu já tenho, que é 200 gramas, e
coeficiente de calor latente, eu também já tenho aqui, ó, 80 calorias por grama. Então é só multiplicar 200 vezes 80. Teremos o valor de 16.000 calorias. 16.000 calorias aqui, então, é a quantidade de calor para poder eu passar a água no estado sólido a 0 graus e fazer com que ela derreta completamente, até atingir o estado líquido a 0 graus Celsius. Isso significa que o calor latente de fusão. Então, podemos dizer que o calor total que foi empregado é a soma de 1.000 calorias com 16.000. Tá? Agora temos que desenhar o gráfico, né, disso aqui. Tá? Eu vou colocar aqui o gráfico para que vocês possam visualizar, tá? E fecharmos então a resolução desse exercício aqui. Galera, eu fiz aqui um esboço brevemente de um gráfico para que a gente possa preencher juntos, né? Onde eu coloquei então, ó, a temperatura de menos 10 graus Celsius, que é o gelo, né, no estado de fusão, no estado sólido, e aqui o ponto de 0 graus, que é quando você realmente acontece a fusão. Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa desenhar, né, os pontos aqui, né, fazer os desenhos de como que acontecem essas mudanças aqui. Quando eu tenho de menos 10 até chegar em 0 graus, eu tenho então o calor sensível, né? A gente pode desenhar aqui, ó, vou fazer com vocês, junto aqui, ó. Esse aqui vai ser mais ou menos assim, tá? Eu vou ter então um calor sensível aqui. Aí quando ele chegar aqui no zero, ele vai estar mudando de estado físico sem mudar a temperatura, que é o calor latente. Tá? Então mais ou menos isso aqui. Tá? Estou fazendo esse gráfico aqui à mão livre, eu não estou utilizando tanta precisão. É mais para ilustrar para vocês. Ó. Eu tenho aqui ó, menos 10, chegou aqui. Qual foi a quantidade de calor para que eu tivesse aqui essa alteração de temperatura? Né, foi de 1.000. Né, então eu atingi aqui 1.000 calorias. Vou até colocar aqui esses valores. Para chegar nesse ponto foi necessário 1.000 calorias. E para chegar daqui até aqui, né, nesses dois pontos aqui, né, mudando o estado físico dele, foi necessário 16.000 calorias. Ou seja, aqui eu tenho 1.000 e aqui eu tenho, com mais 16, até chegar aqui eu tenho 17.000 calorias. Então, gente, eu botei aqui, ó, 1.000 e essa variação total aqui foi 16.000, mas eu tenho 1.000, né, com mais 16.000, 17.000 nesse ponto aqui, tudo bem? Pessoal, então fechamos essa questão aqui. Vamos para a próxima questão, né? Vocês deu para perceber aqui que eu esbocei o gráfico, nós vimos o cálculo calor sensível, calor latente, vimos como que desenha aqui o gráfico, tá? Vimos que nesse caso que são duas etapas, tá? De menos 10 até chegar no zero, do zero aqui acontece o estado de fusão, né? E aí eu vou poder deixar bem esmiuçada essa questão aqui. Vamos para a próxima, então. Como dito no início da aula, faremos duas questões agora relativas à parte, né, de calor sensível, calor latente, mas que eu retirei de vestibular, então não está no livro de vocês, tá? São questões que seguem a mesma linha do que fizemos até agora. Olha só, aí uma questão da Universidade Federal do Paraná. Durante o eclipse, em uma das cidades na zona de totalidade, Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Aí foi retirado do jornal Zero Horas, lá do dia 4 de novembro de 1994. Sabendo que o calor específico sensível da água é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius, a quantidade de calor liberada por 1.000 gramas de água, ao reduzir sua temperatura de 8 graus Celsius em caloria é... Gente, essa questão aqui ela é bem tranquilinha porque é só aplicar a fórmula. Tá? Vocês deveriam aqui saber de cabeça a fórmula e aplicar. Porque olha só, ele diz aqui que nós temos, ele dá o valor, né, do calor específico, fala de variação de temperatura, então a gente já sabe que é aquela formulinha do que macete. Quantidade de calor vai ser então a massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Já sabemos a massa, que é 1.000 gramas, ele está falando aqui, ó, 1.000 gramas de água, então já temos a massa. O calor específico, ele está falando que é 1 caloria por grama, né, vezes graus Celsius, e variação de temperatura vai ser de quanto? Olha só, ele está falando que ó, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus. Ele já nos dá aqui a variação de temperatura. Então, na verdade, é só jogar na fórmula e multiplicar todo mundo.
tá? É uma questão bem prática, isso aqui não teria muito o que raciocinar não. Era só mais lembrar da fórmula e jogar aqui os valores e aplicar. Coloquei os dados aqui, né, mas para ficar como um rascunho. Massa 1000 gramas, caloria, quantidade de calor, desculpa, vai ser aqui o calor específico, né, 1 caloria por grama vezes grau Celsius, variação de temperatura 8 graus, tá? E vamos então aqui aplicar e fazer chegar aqui ao valor da resposta. Mil vezes 1 vezes 8, né, vai dar obviamente aqui 8.000 calorias. Consequentemente, aqui marcaríamos a letra D de dado, que seria a resposta dessa questão. Bem, fechamos então mais uma questão. Essa questão é bem tranquilinha, tá? Vocês devem ter percebido que é bem fácil, mas muitas vezes cai uma questão dessa numa prova e vocês têm que matar uma questão dessa, né, lendo aqui rapidamente, percebendo o raciocínio da questão. Vamos então para a próxima. Questão número 3, vestibular da UERJ. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em caloria por grama é igual a... Gente, preste atenção, porque essa questão aqui, vocês têm que lembrar, né? Já que está falando de calor latente, vocês têm que lembrar da formulinha do que molha, né? Quantidade de calor igual massa vezes o calor latente aqui. Então, isso a gente percebe aqui, ó, quando ele fala, ao receber, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida, né? E ele pergunta pra gente, né, o calor latente. Tome muito cuidado aqui, gente, porque olha só. Nessa questão, você já tem a variação de temperatura, tá, do 0 para 50, que é o calor sensível. Isso aqui não interessa pra gente. Muitas vezes a questão ela vai te dar dados a mais que você não precisa usar, então isso aqui não interessa pra gente, tá? Porque por que eu vou querer saber variação de temperatura se eu estou trabalhando com calor latente, né? Variação de temperatura é quando a gente tem calor sensível, né? Aqui a gente não precisa. A gente sabe, né, que pela formulinha do que mole, né, a massa vezes o valor do calor latente, que a gente não precisa disso aqui. A gente tem que concentrar aonde? A gente tem que concentrar nesses valores aqui, ó, 300 caloria e 1000 calorias, tá? O que acontece? Eu tenho aqui então a passagem, né, do estado da substância, do sólido para o líquido, ele está acontecendo aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, tá? É onde acontece a mudança de fase. Então me interessa essa variação aqui, ó, né, de calor, né, a variação aqui de, como aqui já está escrito, né, calor em caloria. Eu tenho que saber o intervalo, a quantidade de calor que foi necessária para poder passar do estado sólido para o estado líquido. Se eu pegar aqui 300 para 1000, qual foi o intervalo de temperatura aqui, né, gente? Olha só, muito simples. Eu posso pegar 1000 e diminuir de 300, vou descobrir aqui então 700. Né, que foi a quantidade de calor necessária para mudar. Essa questão, gente, ela não está pedindo para você a quantidade de calor, ela está pedindo para você o coeficiente do calor latente, tá? Eu vou até botar a fórmula aqui para a gente poder associar os valores. Vocês podem perceber pela formulinha que eu já tenho a quantidade de calor, não preciso calcular a quantidade de calor em caloria, isso eu já tenho, né? Que no caso aqui vai ser 700, eu vou até botar aqui o valor. Eu já tenho aqui o valor de 700, que nós já vimos que é esse intervalo, então eu já substituo aqui. A massa eu também já tenho 10 gramas, ele quer saber, né, o valor aqui, ó, de caloria por grama, que é esse valor que a gente coloca aqui no L. Lembra lá que o L é sempre caloria por grama? Então é só substituir na fórmula, sendo que dessa vez a gente não vai pegar a quantidade de calor que, a gente vai pegar o valor de L, tá? Então é só substituir aqui, ó, a gente consegue fazer rapidinho essa conta. Se eu tenho aqui que a quantidade de calor é 700, a massa é 10 vezes L, então L, se eu sou isolado aqui, vai ficar igual a 700 dividido por 10. O cálculo aqui é bem simples, né, gente? 700 dividido por 10 eu vou ter 70. 70 calorias por grama.
que, né, a resposta aqui nós já podemos ver que está na letra A, né? Então já podemos marcar a opção correta aqui, tá? Essa questão não era uma questão difícil, é uma questão relativamente tranquila para quem já pegou o conteúdo desde o início, só que vocês têm que tomar esse cuidado, que ele na verdade queria isso aqui, ó, caloria por grama, que é o valor que na fórmula corresponde ao L. Né? Então nós temos que achar que o L. Porque a quantidade de calor nós já temos do gráfico, tá? Por isso que eu falei, estou batendo na tecla com vocês saberem analisar o gráfico, tá? Nós já construímos gráfico, nós já fizemos análise, já fizemos algumas coisas relativas a isso aqui. Então tem muita analisar o gráfico, porque a quantidade de calor aqui, ó, latente, né, para poder passar do sólido para o líquido aqui, era esse intervalo, tá? De 300 para 1000. Como na outra questão lá, né, na questão anterior, era 16.000, né, porque eu estava passando de 1000 para 17.000. Então eu tinha 16.000 ali de quantidade de calor. Então nessa questão aqui, você tinha que saber analisar um intervalo para saber a quantidade de calor que já estava dado e eu já tinha massa, então só queria esse L aqui, beleza? Então fechamos aqui a resolução das questões, né? Eu procurei com essa aula aqui, com esses 3 exercícios, a gente reforçar o que já vimos na aula passada, inclusive com a resolução dos exercícios para casa, para a gente poder fechar a matéria e numa próxima aula a gente entra num conteúdo novo aí para podermos dar prosseguimento à parte de termologia. Então, até a próxima, valeu, grande abraço.